Conselho Nacional do Meio Ambiente se reúne em Brasília para discutir temas importantes para o setor agropecuário. A CNA participa ativamente das reuniões, que essa semana abordou temas como mudança do clima e adesão dos produtores ao Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico. Obrigatório para todos os imóveis rurais, ele integra as informações ambientais relacionadas à situação das áreas de preservação permanente, as APPs. Trata-se de uma base de dados estratégica que vai ajudar no controle, monitoramento e combate ao desmatamento. De acordo com a presidente do IBAMA, a adesão dos produtores vem aumentando desde 2012, quando a exigência foi criada. O cadastramento está num ritmo bastante acelerado, nós estamos bastante satisfeitos com o nível de adesão ao CAR e temos agora de passar para uma segunda fase, que é a questão da validação dos cadastros, mas nós entendemos que a questão do cadastramento está correndo bastante bem. É um avanço que tem sido pós-lei florestal de 2012, é um dos grandes avanços que a gente tem conseguido colocar para frente. Pelos cálculos do IBAMA, o Brasil tem necessidade de recuperação de uma área de 12 milhões de hectares de florestas. Para o diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores, o reflorestamento vai beneficiar não só o meio ambiente, mas também os produtores, ao proporcionar mais segurança jurídica. Essa situação do cadastro vem dar uma garantia jurídica para o produtor rural, né, adequando a área dele dentro do cadastro, colocando a sua área de utilização para que ele possa continuar exercendo a sua função de produzir alimento para o país. E eu acho que o produtor está fazendo a sua parte. O avanço da agropecuária sem comprometer a fauna e a flora foi assunto de uma reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lideranças políticas e das cadeias de produção discutem pautas regulares para transformar o Brasil no país da sustentabilidade. A reunião do CONAMA debateu também o Acordo de Paris, aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados. A iniciativa substitui as metas do Protocolo de Quioto, referentes ao lançamento dos gases causadores do efeito estufa. Pela nova meta, os países podem aumentar no máximo 1,5 graus a temperatura do planeta em relação aos níveis pré-industriais. Tudo isso sem afetar a produção de alimentos. O plenário da Câmara aprovou o acordo, né? A ideia é o governo inteiro, não é só o Ministério do Meio Ambiente, voltado a atender as metas internacionais nesse sentido. Até 2030, nós devemos gastar mais de 50 bilhões de dólares para poder recuperar. E é um custo altíssimo, nós precisamos saber de onde que virá esses recursos para dar apoio e o incentivo para que o produtor rural, aquele que tenha algum débito em áreas de preservação, possam usar disso para recuperar suas áreas de APP. Seguimos conversando sobre esse assunto ao vivo. Está aqui no nosso estúdio o assessor técnico da CNA, João Carlos Decali. Ele vai fazer um balanço da reunião do CONAMA com destaque para a política nacional sobre mudanças climáticas e também falar sobre a implementação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, o que é o CONAMA, para a gente entender melhor essa situação? CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É nesse fórum onde todos os setores, tanto o setor privado, setor das ONGs, Ministério Público, Governo Federal, Governo Estadual, Municipal, onde todos esses representantes se encontram para fazer toda a regulamentação de legislação ambiental brasileira, tanto também para fazer análise de acordos internacionais, conversar sobre o que está acontecendo no Brasil em relação ao meio ambiente. Nesse fórum, todos se reúnem para fazer uma discussão. São mais de 90 membros. Do setor empresarial somos 8, apenas 8, por isso que a gente acredita que o CONAMA tem que ser um pouco mais ligado ao setor empresarial também, porque somos nós que vamos receber essa regulamentação. E a CNA participa efetivamente porque ela é membro como conselheiro e também porque é interessada em tudo aquilo que o CONAMA
apresenta como regulamentação. O papel da CNA é esse, para ficar atenta e participar ativamente dentro dessa discussão? Sim, é muito fácil você conseguir de uma sala aqui em Brasília fazer uma norma e jogar para o Brasil inteiro. A gente tem que saber que o Brasil é quase um continente. Nós temos 6 biomas. Dentro de cada bioma existem várias fitofisionomias. O Cerrado são 27 fitofisionomias. Então, quando você vai fazer uma regulamentação de uma lei para o Brasil inteiro, é muito complicado de você conseguir fazer uma norma para que caiba em tudo. Então, nós, do setor empresarial, mais especificamente nós da CNA, nós tentamos mostrar para as pessoas aqui em Brasília, para alguns técnicos dos estados, o que realmente é o Brasil na área da agricultura, para que não saia uma norma inexequível, uma norma que ninguém consiga cumprir. Então, a gente tenta trabalhar apresentando. Não é sempre que a gente consegue, porque é aquilo que eu disse, nós somos apenas 8, e do setor da agricultura somos 1, e nós temos o colega do setor florestal brasileiro. E nós somos poucos para tentar convencer muitos. João Carlos, a situação a gente viu na construção do novo Código Florestal, como foi complicado, porque a ideia de muitos líderes ou das pessoas que tomam decisão é que uma norma serve para todo o Brasil e não é a realidade. Agora, quais foram os principais temas discutidos na reunião? Foi uma reunião atípica essa do CONAMA. Não foi uma reunião deliberativa, que a maioria das vezes as reuniões são deliberativas. Essa foi uma reunião de, assim, vamos dizer, de apresentação do novo ministro. Teve uma palestra, uma apresentação, um discurso do Sarney Filho antes, mostrando como é que vai ser a linha de governo dele. E depois nós tivemos informes. De todos os informes apresentados, 2 tiveram mais destaque. Um a gente pode colocar que são as mudanças climáticas, uma apresentação de que foi, como foi dito, foi ratificado na Câmara dos Deputados na terça-feira o documento que veio da COP21 de Paris, que a CNA esteve presente, foram 2 pessoas, um diretor e um consultor foram participar para tentar mostrar um pouco do setor agropecuário para os membros da COP21. A apresentação do novo secretário, que é o ministro Eberton, o ministro do Ministério das Relações Exteriores, aceitou o convite de ser secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma coisa muito boa, que ele é uma pessoa muito técnica, ouve muito o setor, uma pessoa muito capacitada. E depois nós tivemos pelo Dr. Raimundo Deusdará Filho, que é o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. É o que entende. Ele a gente fala que ele é o pai, a mãe e o padrasto do Cadastro Ambiental Rural. Ele fez uma apresentação de como está o Cadastro Ambiental Rural hoje dentro do sistema. Ele nos mostrou que já chegamos a quase 95% da área cadastrável que o IBGE informa, só que ainda existem algumas questões a serem discutidas, porque, por exemplo, o estado do Acre era para ter 3 milhões de hectares de área cadastrável, já passou de 10 milhões. E esse número entra como um todo, ou seja, esse 95% é o que eles acham que deveria ter de área que o IBGE disse. Só que a gente está mostrando que o setor governamental brasileiro não conhece o campo brasileiro. O cara hoje está conseguindo mostrar para todos, mostrar para o governo quem nós somos. Um raio-x. Um raio-x. Foi mostrado que o que se acreditava de ter área desmatada não é tanto, que existem quase que a área em unidade de conservação brasileira hoje, existe quase isso dentro das propriedades rurais brasileiras, então isso é um dado muito importante. A gente não terminaram ainda todos os casos, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo não conseguiram integrar a base ainda do Cadastro Ambiental Rural Nacional, mas já mostra que a gente está quase na mesma área de unidade de conservação. Então, nós temos muita área preservada no Brasil e temos muita área produzindo, como nós somos campeões hoje de produtividade. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas conheçam o campo, que ninguém conhece direito o campo, que é de onde sai a comida, onde a gente consegue alimentar o brasileiro e muitas pessoas do mundo. Ok, João Carlos De Carli, assessor técnico da CNA, e o bom é que o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente estão conversando. Blairo Maggi com o Sarney
filho, e essa questão toda de ter pessoas capacitadas tecnicamente, né? Isso. Nesses últimos anos, agora, o Ministério tem conseguido conversar muito com o Ministério da Agricultura. Ok, muito obrigado.